Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Marília Seno e ajudo vocês a compreenderem um pouquinho melhor sobre o desenvolvimento infantil. E se você acabou de chegar no nosso canal Foca na Fono, aproveita e se inscreva aqui, compartilhe com os seus amigos que hoje eu vou falar um pouquinho sobre algumas estratégias, algumas dicas de alfabetização. Outro dia eu publiquei no meu Instagram a dica dos copinhos para aprender sílabas, para as crianças aprenderem sílabas, e hoje eu vou contar para vocês como que a gente pode fazer e quais são as primeiras sílabas a serem trabalhadas. Foca na dica, foca na fono, vem comigo que eu te explico. E aí pessoal, muito bem-vindos. Então outro dia eu mostrei para vocês que a gente precisa de copos descartáveis e canetas, uma de cada cor, para trabalhar essa estratégia com as crianças. Eu vou mostrar para vocês os copinhos que eu já fiz aqui. Eu escolhi a cor vermelha para colocar as vogais e escrevi pertinho da boca do copo. Então eu fiz o A, E, I, O, U, ok? Se você for fazer em casa, é legal medir antes para que não fique muito longe quando eu colocar o meu copinho com a consoante dentro do outro. E aí, gente, eu peguei a cor azul e coloquei a primeira consoante que eu quero trabalhar com a criança nas sílabas da família Babebibobu, ok? Então, gente, eu desenhei o B aqui na parte de trás do copinho, porque quando eu colocar um dentro do outro, eu vou conseguir brincar com ela, né? De formar sílabas. Então, primeiro, obviamente, eu vou ensinar que som tem o B e eu vou sempre começar, gente, trabalhando sílabas regulares. Lembram lá da cartilha Caminho Suave? Quem tem a minha idade, foi alfabetizada muitos anos atrás. Ela usava as regularidades da língua para selecionar quais eram as primeiras sílabas a serem trabalhadas com a criança. Porque, gente, a letra C, por exemplo, que seria a nossa segunda consoante a ser trabalhada de acordo com a ordem do alfabeto, ela tem dois sons, ela representa dois fonemas. O fonema K, que é quando eu coloco o A, o O, ou o U depois dela, e o fonema S, que é quando eu coloco a letra E ou a letra I após ela. Então, gente, não é recomendado que eu ensine para a criança essas sílabas que tem a letra C quando ela está aprendendo a se alfabetizar ainda. Eu tenho que começar com letras, como sílabas, por exemplo, né? Como Ba, Bebi, Bobu, porque o B representa única e exclusivamente um som, tá? Assim como, gente, a letrinha D, que também não tem mais de uma representação, ela não representa mais de um som. Por exemplo, Da, De, Di, Dodu. Vou dar um exemplo para vocês para ficar um pouquinho mais fácil de entender. Quando eu falo chá para a criança escrever, ela vai trazer na cabecinha dela duas possibilidades, não é isso? Ela pode escrever chá com X ou com CH. E auditivamente, isso não está errado. Ela usou um recurso auditivo e ela ainda não se apropriou das regras da língua, e nesse caso nem é uma regra, é memória visual, porque as duas têm o mesmo som e a criança só vai conseguir entender qual dos grafemas ela deve usar em cada situação quando ela tiver a memória visual daquela palavra. Então eu só sei que eu escrevo chave com CH porque eu já vi essa palavra inúmeras vezes. A criança, quando ela está aprendendo, se alfabetizando, ela não vai entender que letrinha ela deve usar. E é claro, isso é uma questão de treino, de caligrafia, de leitura, de memória visual, mas antes de todo esse processo, é claro que eu quero facilitar a vida da criança. Por que eu tenho que começar com uma mais difícil, né? Então, o que eu posso trabalhar com ela, gente? Quais são as letras que têm uma regularidade na nossa língua? Já falei para vocês do B, do D, depois a próxima consoante seria o F. O som do F também tem uma regularidade. O som F só será representado com a letra F, então eu também posso ensinar para a criança no meu jogo dos copinhos, tá? Quando eu falo da letra G, ele não é regular, ela pode ser G, o som do G, quando eu tenho o E ou I na frente, por exemplo, girafa, e ela pode ter o som G, quando eu tenho o A, o O
ou U na frente dela. Então, ela é uma letra que não tem regularidade. Vou ensinar a criança depois, tá? O H não tem som, depois virá o J, que é o som do J. Apesar do J sempre ter este som, né? Eu deixo ele também para o final, porque o G tem esse som também, ok? Então, eu não vou usar o J também no meu copinho nesse momento. Vocês estão guardando aí, né, as letras que vão ser usadas, que é o B, o D e o F até agora, né? Acho que é isso. O L, gente, pode usar o L, que o som do L não tem como ser confundido neste primeiro momento, né? Eu não estou dizendo quando ele vem no final de sílaba que eu posso confundi-lo com a letra U, tá? Por exemplo, molde, né? Eu ainda não estou ensinando isso para criança, a gente está ensinando sílabas simples, que são formadas por uma consoante e uma vogal, tá? Então, o L em posição inicial, lá, lé, lê, lolu, ele sempre vai ser o fonema L, vai representar esse fonema, tá? Então, a gente pode ensinar para criança assim. O M, eu também posso ensinar o som do M, tá? Inicial. O N também, eles podem confundir auditivamente e visualmente, porque essas letras são muito parecidas, ambas são nasais, anasaladas, né? E um tem uma perninha mais que o outro, mas quanto ao fonema, a sonoridade, eu posso usar sim, tá? M, N, o O é vogal, o P também é uma sílaba regular quando eu coloco o pá, pé, pi, pó, pu, então eu também posso usar. O Q não, né? Porque ele tem o mesmo som do K, que a gente já falou agora há pouco, que é o C. O R, gente, pode usar o Ra, Re, Ri, Ro, Ru, porque eu estou falando de início de palavra e de sílabas isoladas, tá? Então pode ensinar para criança sem problema. O S não, né? Porque ele tem o som do S, que lá na frente, qualquer dia eu vou gravar uma aula só sobre ele para vocês, que o som do S, gente, pode ser representado por 10 grafemas diferentes. Então, essa é uma letrinha que a gente vai deixar mais pra frente para conversar com a criança sobre ela, tá? ST, o T também é regular, eu posso apresentar para a criança na minha brincadeira do copinho. O V também, que é o fonema V, né? O X não, porque o som do X vai se confundir com o CH. E o som do Z, a gente até pode apresentar, mas pode se confundir com o S no meio de palavra, tá? Então eu deixaria para depois também, apesar de haver uma regularidade no início de palavras. Gente, vou colocar aqui embaixo para vocês lembrarem o que a gente discutiu aqui sobre quais são as primeiras sílabas que a gente deve trabalhar com a criança para facilitar a vidinha dela, né? Se vocês tiverem interesse em um material que a gente trabalha memória visual de palavras, chama Minhas 70 Palavras, são estratégias para alfabetização. Eu vou deixar o link aqui embaixo também para vocês darem uma olhada. Ele está disponível para compra na Hotmart e ele ajuda os pais, professores e terapeutas a alfabetizarem as crianças desde o zero. Ele é com base científica e ele usa justamente a estratégia de formar memória de palavras por repetição de atividades, diversas atividades, né, de diferentes formas. A criança vai entrar em contato com as mesmas 70 palavras e o que acontece? Ela aprende essas palavras visualmente, fica muito mais fácil dela ler, porque ela vai usar uma rota de leitura que se chama lexical, quando eu não preciso fazer a relação de cada letrinha com cada som no momento da leitura. Eu bato o olho e de tantas vezes que eu já vi aquela palavra, eu sei o que está escrito. E isso deixa a minha leitura muito mais fluente. Por isso que quanto mais eu leio, mais fluente a minha leitura fica. E o objetivo dessa estratégia, desse PDF que tem lá na Hotmart para vocês, é justamente esse. A criança decorando visualmente essas 70 palavras, automaticamente, de forma muito natural, ela passa a fazer a relação de cada sílaba com a leitura, né, a escrita e a leitura, e ela automaticamente já generaliza isso para palavras novas, e isso fica muito fluente na leitura dela. Então ela automatiza sem perceber. Vou deixar o link para você. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no nosso canal. Até a próxima!